Colossenses 2, verso 18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor. Queridos, havia o primeiro, quando você falar o primeiro século compreende, né, do ano 0 até o ano 100, até o ano 99 e o ano 99. E nesse primeiro século ainda havia os apóstolos, foi a época dos apóstolos, né? Foi o nascimento da igreja, tá? Aí depois vem o segundo século, que marca ali já o período dos pais da igreja, tá bom? Do segundo século, que é do ano 100 até o ano 199, tá? Enfim, então no primeiro século havia surgido vários tipos de heresia ali no meio da igreja, no seio da igreja. Uma delas é o que o texto aqui mostra para nós. O texto nos sugere que havia surgido na igreja um grupo de pessoas dizendo que era necessário prestar culto a anjos, ou seja, que os anjos podiam ser adorados, ou deveriam ser adorados, cultuados, venerados, que os anjos eram também intercessores entre o homem e Deus, mediadores entre o homem e Deus. E aí começou a surgir esse tema herético dentro da igreja. Nós sabemos que principalmente os fariseus acreditavam, assim como nós, em anjos, em demônios, em uma vida após a morte, em ressurreição do corpo, ao passo que os saduceus não acreditavam em nada disso. Todavia, por conta dessa crença de que há anjos, nós sabemos que há, a Bíblia diz, acreditamos porque a Bíblia diz que há. Se a Bíblia não dissesse que há, nós não acreditaríamos. Aí, por conta dessa crença de que existem anjos, eles acabaram entendendo que os anjos, eles eram dignos de ser adorados. E se nós formos, irmãos, prestar bem atenção, porque um anjo, irmão, ele é um ser celestial, ele é um ser angelical. O anjo, a aparição de um anjo é algo extraordinário. Se você for olhar, por exemplo, para Daniel, livro do profeta Daniel, você vai ver pelo menos ali um momento muito importante, onde Daniel tem uma visão ali juntinho ao rio Tigre, onde aparece um anjo de uma aparência tão gloriosa, que Daniel diz que não conseguiu ficar de pé, todas as suas forças foram tomadas. Nós vamos ver ali, por exemplo, também no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel também tendo visões de anjos, e diz que esses anjos tinham asas, sim, e o barulho das asas desses anjos era algo assim, isso estarrecedor, algo assustador. Daniel, quando falou sobre a voz do anjo, que ele disse que o anjo que falou com ele disse que a voz do anjo era tão potente que parecia o barulho das águas, das ondas do mar ou das correntezas de um rio. Aí nós vamos olhar também para o Novo Testamento. Nós vamos ver ali João, principalmente na ilha de Pátimos, quando está recebendo aquela visão que o Pai deu ao Filho Jesus, e Jesus enviou pelo seu anjo para notificar João, para que João notificasse a igreja. E nós vamos ver que a aparição daquele anjo era tão gloriosa, que em dado momento, João prostrou-se diante do anjo para adorá-lo. E o anjo disse o que a João? Levanta, adore a Deus, porque eu também sou conservo seu e dos seus irmãos. Mas João não se prostrou diante do anjo para adorar, por falta de conhecimento disso, mas a visão era tão gloriosa, tão extraordinária, que João ficou ali sem saber o que fazer diante daquele ser angelical. E o anjo deixou claro para ele que não era para adorá-lo, ele era apenas um conservo. Claro, um conservo espiritual, que habita nas regiões celestiais, mas um conservo, servo de Deus assim como nós. Mas o que acontece?
Lá dentro da igreja de Colossos, algumas pessoas estavam dizendo sim, que nós temos que cultuar os anjos, que os anjos eles são intercessores, eles são mediadores. E isso, irmão, é uma heresia, porque nós não podemos dizer que anjos são mediadores ou intercessores baseado naquela experiência de Daniel, quando o anjo diz que passou 21 dias para poder trazer a resposta. Nós não podemos falar baseado nisso. Nós devemos entender que aquele era um outro momento, um momento diferente do momento que nós vemos hoje. Era o momento da antiga aliança, nós vemos a nova. Era um momento em que o Espírito de Deus ainda não havia sido derramado sobre todos os homens, os crentes. Hoje nós sabemos que nós temos as respostas de Deus. O Espírito Santo fala conosco, Deus fala conosco na sua palavra. Enfim, contudo, mesmo que um anjo viesse falar conosco, porque obviamente que isso é possível, nós não deveríamos adorá-los. E também não deveríamos cair no engano, no erro, no equívoco de pensar que o anjo agora é o garotinho de recado, que ele veio trazer a mensagem de Deus para nós, aí agora eu vou mandar um recado por meio do anjo para ele levar até Deus. A Bíblia diz que esse papel pertence ao Espírito Santo. Romanos 8, que Ele é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque mesmo que nós tenhamos cheios de necessidade, e queiramos apresentar nossas necessidades a Deus, nós não temos capacidade de apresentar como convém, e o Espírito de Deus faz isso, e Deus ali nos sonda, e nós não precisamos de outro mediador, que não seja Jesus, que não seja o Espírito Santo. Mas o apóstolo alerta a igreja em relação a isso, e ele diz que as pessoas que estão fazendo isso, irmãos, sim, está querendo dominar a igreja, estão se metendo em coisas que eles não conhecem, estão de graça, em vão, aliás, debalde, em vão, inchados na sua carnal compreensão. Ou seja, quem pensa que pode chegar até Deus por intermédio de outro mediador ou intercessor que não seja Jesus Cristo, ou mesmo o Espírito Santo, está carnalmente inchada a sua compreensão. É uma doutrina carnal, é isso que ele está falando, é uma doutrina humana, não é de Deus. E quem prega esse tipo de doutrina está querendo dominar as pessoas, sim, e está falando de coisas que nunca viu e que não conhece. Mas qual é a importância desse versículo para nós nos dias de hoje? Primeiro, nós podemos dividir em 4 pontos a ser observado esse versículo. Nós podemos observar o primeiro ponto, por exemplo, no verso de número ali, capítulo, verso 18: ninguém vos engane ao seu bel prazer. Ou seja, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque existem muitas religiões, denominações, crenças, doutrinas que são criadas por homens com um único propósito. E que propósito esse? Instruir a igreja? Não. Doutrinar a igreja? Não. Levar a igreja ao temor a Deus? Levar a igreja a se converter a Deus? Levar a igreja a se arrepender de seus pecados? Não. Levar a igreja a ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo? Também não. Há doutrinas sendo forjadas, sendo moldadas, sendo criadas com um único propósito, irmão, que é de dominar as pessoas. E infelizmente nós temos visto hoje posso chamar de sistema, o sistema religioso, o sistema evangélico, ou sistema cristão da atualidade, que o sistema cristão nós podemos aqui incluir pelo menos 3 crenças, o catolicismo romano, o espiritismo e as igrejas evangélicas. Teria mais algum, meu diácono, que você lembra de momento? Acho que essas são as 3 bases mesmo do cristianismo, Pronto, aí dentro do ramo evangélico, por assim dizer, aí tem essas outras ramificações, Testemunho de Jeová, mormonismo, enfim, pseudo-cristãos, que são apenas supostos cristãos, mas não são. Mas enfim,
Então o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um crescimento exacerbado do cristianismo, né? Vamos colocar assim, que é assim que ele se intitula, aqui dentro do Brasil, ao ponto de que o último censo foi em 2010, então agora em 2020 vai ter outro censo, sempre é de 10 em 10 anos, ao ponto de já estar aí nessa questão só de evangélicos, já ter mais de 50 milhões no Brasil. Aí vai para os católicos, já tem mais de 120 milhões. Aí já vai, aliás, já tem mais de 150 milhões de católicos. E aí vai para o espiritismo, nós temos mais outros milhões. Aí você vai observar a doutrina dessas igrejas. Você vai observar, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Você vai ver ali a crença, os novos intercessores e mediadores, não mais os anjos aqui, como o problema aqui era os anjos. Paulo está dizendo que eles estão adorando anjos, cultuando anjos e usando anjos como intercessores e mediadores. Você vai à Igreja Católica, você vai a uma missa à Igreja Católica, e lá você vai poder perceber que o lugar de mediador não é Jesus mais que exerce, nem o Espírito Santo. O lugar de mediador e intercessor, existem milhares que nós não podemos aqui, é impossível citar o nome de todos eles. Todos os santos, São Paulo, São Pedro, São João, São José, Maria, e nós vemos que todos esses agora ocupam um lugar de mediadores. E em cada cidade que você for do Ceará ou do Brasil, lá tem um padroeiro, é algum desses anjos, desses santos, que tomaram o lugar da mediação entre Deus e os homens. Não é mais Jesus, são eles. O problema aqui, queridos, na igreja de Colosso, a preocupação de Paulo não é que os irmãos iam deixar de crer em Jesus, porque os irmãos jamais iam deixar de crer em Jesus. Mas o problema o que era? É que o povo, mesmo continuando crendo em Jesus, iam buscar a Deus não mais apenas por causa de Cristo, como se Cristo não fosse suficiente. O povo ia continuar crendo em Jesus, mas buscando a Deus por intermédio de anjos. E é exatamente o que nós vemos nos dias de hoje. Os católicos professam a fé em Jesus, todavia os seus intercessores não são Jesus, é Maria, são santos. E Paulo está dizendo que isso é doutrina para dominar os homens, e de fato essa doutrina tem dominado o catolicismo já desde muitos anos, de muitos séculos. Se você for debater com um católico que realmente é católico, que realmente frequenta a igreja católica, que pratica o catolicismo, você vai ver que ele está armado com unhas e dentes para defender o que ele crê. E ele não quer a pessoa de alta patente eclesiástica que ensinou isso, e ele crê daquela maneira e não quer abrir mão. Se você for olhar para o espiritismo, você vai ver que as pessoas que morreram, um pai que morreu, a mãe que morreu, um tio que morreu, um filho que morreu, eles também se tornam um tipo de mediadores. Você vai a algum centro espírita e ali você vai conseguir falar com seu parente que morreu, e você vai pedir intercessão dele, para ele falar com Deus lá, para poder fazer alguma coisa, e a coisa vai andando mais ou menos por aí. Sem falar também que, obviamente, todas as idolatrias da igreja católica também estão lá inseridas dentro do espiritismo. Aí você vai e chega na igreja evangélica, e você começa a observar que Cristo também perdeu o lugar de mediador no meio da igreja. Na maioria das igrejas evangélicas hoje, Jesus não é mais o intercessor, Jesus não é mais o mediador. O intercessor e mediador agora é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, porque as pessoas estão aprendendo a depender desses homens para poder chegar até Deus,
As pessoas não acham que tem capacidade de chegar a Deus diretamente, falar com o Pai por meio do Filho. As pessoas acham que tem que ir até o pastor ou até o apóstolo, porque Deus vai ouvir a oração dele, porque ele é homem de Deus, porque ele é um homem santo, ele jejuma, ele se consagra, ele sobe monte, ele faz vigílias. Aí as pessoas vão e acham que vão entregar num papelzinho ali, mandar uma carta para Deus, e chega lá e entrega para o pastor: pastor, o senhor vai para o monte, leva essa carta aqui, apresente a Deus, como se Deus precisasse de uma carta, meu irmão, para ouvir nossa oração. Diácono Auricelio congregou na igreja onde o pastor exigiu que eles tinham que escrever o pedido deles, colocar dentro do óleo, dentro do azeite lá, que estava próximo à plataforma, que chama de altar. E o Auricelio não fez e foi chamado a atenção. Aí o Auricelio questionou o pastor dele, antigo, e disse assim: pastor, quer dizer que agora toda vez que eu for orar a Deus, eu tenho que ter um pote de óleo lá em casa e eu tenho que colocar a pedido dentro do óleo? Mas o Auricelio se expressou dessa maneira porque ele conhecia a verdade. Mas infelizmente não é o caso da maioria. Hoje, não só os pastores e líderes viraram um tipo de intercessor e mediador, e não é. Nós temos um intercessor e mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. São duas pessoas distintas. Agora, obviamente que nós podemos interceder uns pelos outros, orando uns pelos outros, tá? Mas não na crença de que eu vou pedir o Gilmar porque o Gilmar ora e Deus ouve. Não. Se o Gilmar ora e Deus ouve, então eu também vou orar e Deus também vai me ouvir, porque o Gilmar não é melhor do que eu. Mas aí você vai observando, e você vai vendo que as pessoas vão às igrejas evangélicas com vários tipos de necessidades. Há pessoas com necessidade no casamento, há pessoas com necessidade na vida financeira, há pessoas com necessidade na vida familiar, assim como um todo, há pessoas com necessidade de saúde, enfim, há inúmeras necessidades. No caso de uma necessidade de um jeito, outra necessidade de outro jeito. E as igrejas evangélicas criaram um intercessor para cada tipo de necessidade. E você vai até uma igreja evangélica, e se seu problema é financeiro, eles lhe dão um envelope ungido, e você colocar dinheiro dentro, que essa sua ação, esse envelope ungido vai interceder por você a Deus, para que Deus lhe dê prosperidade. Ou se você está com algum problema de saúde, você vai a uma igreja evangélica e ali tem um pastor com alguns lenços, que um determinado líder fez uma oração, e aquele lenço contém um poder, e se você levar esse lenço, ele vai interceder por você junto a Deus, e esse lenço vai lhe curar. Então, queridos, se nós pararmos e prestarmos atenção no que está acontecendo hoje, nós vamos perceber, querido, que Jesus perdeu, entre aspas, né? Jesus perdeu o lugar de mediador no meio da igreja. Que hoje não se roga mais ao Pai pelo nome do Filho, para que alcancemos determinada bênção ou recebamos determinada vitória. Mas hoje se apega a um tipo de amuleto ou patuá, como se chama em alguns estados do Brasil, para que este amuleto, ao empendurar no meu pescoço, ao colocar no meu bolso, ele anda intercedendo por mim aonde eu vou, ele está me guardando e me protegendo. E Paulo está dizendo, irmão, que essas práticas, essas doutrinas e ensinamentos são carnais, de homens que não conhecem a Deus, de homens que não compreendem a palavra e que querem dominar o povo. E com isso nós temos visto o quê? Uma geração de evangélicos, quase na sua totalidade, dominadas por doutrinas que são preceitos de homens e não pela palavra de Deus. Isso nós temos vindo. E eu acredito que, se não todos vocês, ou pelo menos a maioria, já esteve no meio desse tipo de movimento. Mas acredito ainda em algo pior, que alguns de vocês estiveram no meio de algum desse movimento, saíram de lá, mas alguns ainda vão voltar para lá. Por quê?
Porque foram dominados. Esse é o problema. Paulo disse: ó, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Paulo está dizendo que há uma possibilidade de dominar o homem. De dominar o homem através de doutrinas. Há uma possibilidade de dominar o homem através de ensinamentos. Há uma possibilidade de dominar o homem, de tornar o homem seu capacho, seu cãozinho de coleira, para você levar aonde você quer, através de ensinamentos heréticos. Paulo está dizendo isso. A verdade não se aplica a isso. Por quê? Porque a verdade não domina o homem, a verdade liberta o homem. A verdade não escraviza o homem, a verdade resgata o homem da escravidão. Todavia, obviamente, que aqueles que têm um encontro com a verdade tornam-se escravos de Cristo, mas para a salvação, não escravo do pastor ou da denominação, mas escravos de Cristo para a salvação. Porque hoje, querido, o que eu mais tenho visto são pessoas escravas de uma placa denominacional. Já falamos de escravos da idolatria católica, da idolatria espírita, da idolatria evangélica, desses amuletos que nós citamos aqui, foram alguns deles, mas há também escravos de placa denominacional. Que a pessoa sabe que a igreja está pregando heresia, está distorcendo a palavra, contudo ele não consegue se desligar daquela denominação, daquela placa. Por quê? Porque ele é dominado. E Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo já estava aqui alertando os irmãos: irmão, não deixe ninguém dominar vocês. Eu deixo aqui esse recado para você, irmão: não se deixe ser dominado. Você é livre. Você não é escravo de homem, você não é escravo de religião, você não é escravo de papa, de padre, de sacerdote, de pastor, de bispo. Você não é escravo de homem. Você é escravo de Cristo. Não deixe ninguém lhe dominar. Pastor, esse tipo de pregação vai tirar o seu moral. Vai nada. Pelo contrário, os irmãos vão me amar mais. Eu não estou aqui para escravizar ninguém. Por que o povo anda correndo atrás desses pastores popstar? Por que o Valdemiro Santiago parece mais um Deus para aquele povo que corre atrás dele? Por que os líderes da Universal parecem mais um Deus que o povo quer estar perto dele, tocando nele? Porque eles escravizam as pessoas. E aqui nós não estamos aqui para escravizar ninguém, meu irmão. Aqui eu tenho certeza, no dia que eu faltar um culto de Reoricélio pregando ou Jumar, os irmãos estão satisfeitos do mesmo jeito. Porque não são ensinados a serem dominados pelo homem. Nós pregamos, irmão, para vocês verem uma vida livres. Não de libertinagem, mas livres. Então você tome cuidado. Você tome cuidado, porque ele diz que eles fazem isso com pretexto de humildade, né? Ele chega lá humilde, chorando, todo humildezinho. Mas ele disse que estão se metendo em coisa que não viu. Estão de balde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, seguir doutrinas que não são genuínas da palavra de Deus. Seguir líderes que não andam nas pisadas realmente do Evangelho, que não ensinam o Evangelho verdadeiro. É porque são pessoas que estão inchadas na sua compreensão carnal. Elas estão tão inchadas na sua compreensão carnal que elas não conseguem absorver a verdade. Eu poderia dar até um exemplo aqui que me veio à minha mente, uma ilustração, não sei se vai ser correta. Mas se você pegar, por exemplo, um balde de água suja e um balde de água limpa. Se a balde de água suja é heresia, balde de água limpa é a verdade. Aí você pega uma esponja sequinha. Aí você vai e coloca essa esponja dentro da água suja. Ela vai inchar. Ela vai absorver toda a água suja e vai inchar. Se você pegar ela na mesma hora, do jeito que ela está inchada e cheia de água, colocar na água limpa, ela não vai absorver aquela água limpa mais, porque ela está inchada. É isso que está acontecendo com muitos. Estão inchados na sua carnal compreensão, ao ponto de não receberem mais a verdade.
Mas que essa manhã nós possamos pegar essa esponja, torcer ela, esvaziar ela da sujeira e colocar ela na verdade. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado, e realmente, irmão, se nós tivéssemos tido mais Paulos no decorrer dos séculos até hoje, preocupados, alertando a igreja, a situação estaria diferente. Mas o grande problema o que é que em momentos muito importantes da igreja, muitos ficaram calados, não queriam confusão, não queriam desavença, tinham medo, e realmente fazia medo mesmo, você ser queimado numa fogueira, você ser decapitado. Mas ficaram calados, e no decorrer dos séculos, infelizmente, entraram as doutrinas aí nos últimos séculos que nós estamos vendo que tomaram conta da igreja nesses dias atuais, ao ponto de que está quase impossível de você encontrar uma igreja que priorize ou que valorize Cristo como sendo o mediador entre Deus e os homens. Cristo apenas, suficiente apenas, sem precisar de um envelope, sem precisar de um dízimo, sem precisar de uma campanha, sem precisar de um amuleto, apenas Cristo. Ou sem precisar exaltar o pastor a um super-herói, um super sacerdote que Deus ouve a oração dele. Está quase impossível hoje isso. Por quê? Porque o povo tem ouvido heresia, estão com as suas mentes inchadas de tanta heresia e se recusam a ouvir a verdade. Estava na faculdade ontem e surgiu uma questão sobre as qualificações pastorais, e eu até falei para a professora, disse: olha, o meu próximo livro faz tempo que Deus colocou no meu coração, já faz meses que nós vamos escrever as qualificações pastorais. Porque um dia perguntaram a um grande pastor, né, aqui de Fortaleza, da igreja grande, quais eram as qualificações para ser um pastor. Aí na hora ele fraquejou. Por quê? Porque biblicamente ele não tem as qualificações para ser um pastor, porque ele já está no segundo casamento. Isso desqualifica o homem para ser um pastor. E na hora ele não quis falar, mas ele estava lá, bater heresias, aí falando de tanta igreja, tanto pastor, tanta igreja e tanto pastor. E quando o homem fez a pergunta, ele: o que precisa para ser um pastor? Quais as qualificações para ser um pastor? Ele não respondeu biblicamente, porque se fosse responder biblicamente, aquele político ia olhar para ele e dizer: então você também não é qualificado. Mas aí surgiu um debate lá, Diácono Auricelio, na sala de aula, sobre a questão, uma determinada questão da qualificação pastoral. Aí teve um determinado senhor pastor que disse: então vai precisar fechar muita igreja. Aí o outro irmão disse: que feche. E ele começou a defender que aqueles homens, mesmo desqualificados, deveriam estar na frente da obra. E alguns irmãos ali presentes, alunos, tentaram mostrar para eles as qualificações pastorais, que a Bíblia é o princípio a ser seguido, é a regra a ser seguida. Mas ele estava completamente ignorando isso. Eu quero dizer para você, irmão, nós não podemos ignorar os princípios bíblicos. A Bíblia é a nossa única. É a nossa o que, igreja? Única. Única. Ou seja, não há outra depois dela. Ela é a única. A única o que, pastor? Regra. Ou seja, só existe uma regra, não duas. Uma regra é aquilo que deve ser seguido, deve ser obedecido, à risca. Regra de quê, pastor? De fé. Ou seja, ela revela aquilo que nós devemos crer. E
prática, ela revela aquilo que devemos praticar. A Bíblia é isso, a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a única coisa que eu creio e que eu pratico é o que está escrito na palavra de Deus. O que vem de outras fontes, eu não tenho obrigação, eu não tenho o dever de obedecer, de praticar. O meu dever como cristão é obedecer e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Então, se de repente, semana que vem, o pastor Jadel chegar aqui, meu irmão, com um tanque d'água aqui, irmão, mergulha aqui no tanque de Siloé, para você receber sua vitória. Ou na outra semana, o diácono Gilmar chegar aqui com um saco nas costas, cheio de amuletos ungidos. Irmãos, pega aqui o seu amuleto ungido, vai resolver seu problema. Aí você vai dar crédito só porque é eu e o Gilmar que estamos falando? Não. Esse é o problema de hoje, irmãos. Eu vi a Assembleia de Deus combater a heresia durante muitos anos. E outro dia eu vi um pastor assembleiano vendendo a moeda do rei dos valentes de Davi. E o mesmo povo que batia palma para os pastores assembleianos quando pregava contra a heresia, foi o mesmo povo que enfiou a mão no bolso e comprou a moeda do valente de Davi. Por quê? Porque era um pastor assembleiano que estava dizendo. Você entendeu aí? Mas se fosse um pastor da Universal que estivesse dizendo, eles não tinham aceitado, ele dizer que é heresia. Mas como era um pastor da Assembleia de Deus que fez, então eles disseram que era verdade, porque a crença de muitos deles não está na palavra, está no pastor, na denominação. E aí onde está o erro? É aqui onde Paulo estava preocupado. E Paulo já escreve para a igreja: olha, igreja, vocês tomem cuidado, porque está surgindo homens aí com doutrinas falsas que querem dominar vocês. E lá em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, se nós mesmos apóstolos, ou vier um anjo do céu pregar um evangelho que não seja esse, não receba, não aceite que ele seja amaldiçoado. Então, querido, nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo cercados, estamos entrincheirados, irmãos, de heresia, por heresias. Nós estamos cercados, rodeados por heresias. E nós temos que ter cuidado, queridos. Nós temos que saber o que realmente é um culto a Deus. Nós temos que entender o que realmente é um culto a Deus. Se as pessoas entendessem e soubessem o que é um culto a Deus, irmãos, eles jamais estariam aí se apegando a esses amuletos aí que estão dando nas igrejas. Eles jamais estariam iludidos com esses movimentos sensacionalistas que trazem para as igrejas como um tipo de idolatria. Cultos afermentados. Então nós precisamos ter cuidado, porque existem homens aí tão obcecados pelo crescimento dos seus ministérios, crescimento das suas igrejas, que eles desprezam a palavra de Deus e acabam colocando coisas que Deus nunca ensinou. E o pior, que eles conseguem fazer as pessoas dar crédito. Conseguem. Eu passei parte da minha vida inteira acreditando que as imagens dos santos católicos poderiam abençoar a minha vida. Teve alguém que fez isso também? Aqui, ó o monte aí. Passei grande parte da minha vida acreditando nessas coisas. Depois disso, eu passei outra boa parte da minha vida acreditando nos amuletos da igreja evangélica. Coisa ungida para aqui, coisa ungida para acolá. Que aqueles homens podiam chegar a Deus mais próximo de Deus do que eu. Você vendo como foi um processo o negócio? A Eliane também teve por lá. O Chaguinha, o Jacques. Está vendo como é que foi o processo? Aí hoje a ficha caiu. Hoje Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para compreender que há uma verdade que liberta o homem da escravidão. Essa verdade é o Evangelho de Cristo. Então, queridos, só esse alertazinho aqui para a igreja. Tomem cuidado.
De repente você não está aqui na igreja ouvindo uma palavra limpa e pura, e está em casa ouvindo o Valdemir e botando um copo d'água em cima da televisão. Tome cuidado, você não está aqui ouvindo a palavra limpa e pura. Não, nós somos melhor do que eles em maneira alguma. Eu estou falando da palavra, tá? Nós somos homens imperfeitos e falhos igual a eles. Eu estou falando da doutrina, da palavra, da verdade. Não tenha cuidado, você não está aqui de repente ouvindo uma palavra pura, genuína e verdadeira, depois está lá na Igreja Universal andando em cima do sal, fazendo uma campanha. Se tome cuidado, você precisa, irmão, entender que tem gente por aí tentando te dominar, e eles sempre têm interesses, sim. E o texto diz, só para concluir no verso 19, que quem pratica essas coisas não está ligado à cabeça, que é Cristo. E somente estando ligado à cabeça, que é Cristo, é que o corpo, que se chama igreja, estará provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e assim ele vai crescendo para o aumento, não do homem, não de uma dominação, não de uma religião, mas para o aumento de Deus. Então, rejeitando essas heresias, nós não temos que cultuar anjo, nós não temos que adorar anjo, não temos que ter outros intercessores, seja quem for. Devemos respeitar os anjos, é claro. Devemos respeitar os santos, obviamente. A questão aqui não é respeitar ou desrespeitar. Temos que respeitar sim. O que nós não vamos fazer é pedir a intercessão deles. Nós não vamos fazer é adorá-los, é venerá-los. Por quê? Porque eles são conservos como nós. E eles sequer podem ouvir nossas orações. Então, se você de fato quer que Deus ouça a sua oração, vá diretamente a Ele, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho. E se tem alguma coisa que você está apegado na sua casa, como um tipo de intercessão e de mediação, jogue fora, porque está roubando o lugar de Cristo na tua vida. Seja o que for, seja um amuleto da igreja antiga que você pegou, um amuleto da sorte, da Universal Mundial, seja lá qual for, da Guerra da Graça, seja lá qual for. Seja um objeto que você pegou em alguma campanha, alguma coisa, seja alguma coisa que você pegou da Guerra Católica, seja o que for, isso está tirando o lugar de Cristo, a primazia de Cristo dentro da tua casa, da tua vida. Aleluia. Tira, joga fora e serve a Deus todo o teu coração e confia na supremacia, na suficiência de Cristo como teu intercessor, como teu mediador. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.